desta casa não estão vigiando. Perderam temor, já não oram mais, não tem mais compromisso com a palavra do Pai. Adoram com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Estão perdendo o fervor, alimentam-se do rancor, já não praticam mais o que foi ensinado na cruz. Desperta a igreja, porque desta maneira ela não vai entrar. Desperta, desperta, o noivo vai voltar, como ele vai te encontrar? Igreja, desperta, 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 o noivo vem aí, te prepare pra subir. Igreja, desperta. Tá chegando o momento em que muitos vão gritar: socorro, socorro. Correram para um lado, correram para o outro, gritando por socorro, socorro. Mas a igreja de Cristo estará lá no céu, dizendo: santo, santo. Se prepara a igreja, porque desta maneira ela não vai entrar. Ei, estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, todo aquele que se prostitui, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Igreja, desperta, porque o teu Salvador vai voltar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite por mais um programa Momento Bíblico, diretamente dos estúdios da Santa Evenil, São Publicidade. Agradecendo a Deus pela tua companhia, agradecendo a Deus pelo prestígio da tua audiência, pelos amados e queridos irmãos que estão nos contemplando, nos vendo nessa noite, prestigiando esse programa, esse projeto, através do YouTube e através do Facebook. E a todos sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor, aos meus queridos irmãos que estão perto, longe, meus queridos irmãos do Ministério Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, sobre o nosso pastor presidente Ronélio, que Deus abençoe cada um nessa noite. Meus irmãos que estão nos Estados Unidos, na comunidade brasileira, que estão nos contemplando nessa hora, sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus.
E eu queria abrir o programa com uma pequena oração para que Deus continue abençoando esse programa. Depois dessa oração, estaremos aqui apresentando o nosso convidado dessa noite. E assim o Senhor tem coisas boas para nossas vidas e a todos que estão conosco nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo, pela tua bênção e a tua graça. Ó Deus santo e glorioso, que o teu Espírito Santo seja conosco nesse estúdio, seja conosco na Santa TV News. Abençoe cada um, Senhor. Abençoe dando graça, força, virtude do teu Espírito Santo. E assim nós te agradecemos, desde já por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, hoje, como é de costume, nosso programa sempre com um tema novo, um tema sistemático do estudo da Palavra de Deus. E hoje conosco está nos prestigiando, brilhantando esse trabalho nessa noite, nosso convidado, nosso querido irmão evangelista Danilo Hortelã. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Amém, evangelista Fábio, para mim é um prazer, me sinto muito honrado em poder estar aqui nessa noite, participando e cooperando de alguma forma para o crescimento através da exposição das Escrituras Sagradas. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, que Deus seja louvado e engrandecido pela vida de cada um de vocês. Para mim é um prazer, privilégio poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Irmãos, e hoje eu já peço o seu compartilhamento, já peço que você ative o sininho do canal da Santa TV e abençoe esse projeto, irmãos. Esse projeto, ele está debaixo das mãos de Deus e da direção do Senhor e principalmente do apoio daqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam as Escrituras Sagradas e os estudos bíblicos, porque a Bíblia diz, o povo perece, né, irmão evangelista, por falta de conhecimento, por falta de estar familiarizado com a palavra de Deus. E isso é um perigo muito grande, né, nos dias de hoje, porque vivemos os dias maus, dias difíceis, dias complicados, dias caóticos. E o tema de hoje, meus irmãos, é um tema muito propício a uma vida cristã, a uma vida ligada e sincronizada com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é ser reconciliado em Cristo Jesus. Verdade, evangelista Fábio. E é um tema um tanto quanto bem tem sido deixado de lado, né? Nós vemos as temáticas que são propostas, alguns irmãos que assim atendem chamados, né, de igrejas para pregar em campanha, participar de eventos e tudo mais, e é um tema bem difícil de ser citado, quem sabe até uma vez aqui acolá em um culto de doutrina, alguma igreja séria voltada ao ensino da palavra que se dedica de fato, né, a se propor a levar o esclarecimento dos irmãos, o que significa a reconciliação, porque eu preciso de ser reconciliado. Porque de primeira mão a pessoa precisa entender, eu preciso ser reconciliado, por que eu preciso ser reconciliado? Qual é a razão dessa reconciliação? Por que de fato eu preciso? E só à luz das Escrituras e um ensino sério, pessoas sérias ensinando e se dispondo a fazer isso, vai trazer esse esclarecimento à igreja. Interessante, meus irmãos, e até evangelista, que Jesus ele sempre nos chamou para a sua grande obra, né? Mas, como eu já disse em outros programas, que o crente ele tem hoje o poder de escolha, né? Não basta só ser um cristão antigo, tempo de ministério, tempo da obra. Ele tem o poder de escolha se ele quer, a cada dia, a cada instante, estar servindo a Jesus dentro de uma esfera espiritual de reconciliamento, né? Para que a vida dele seja melhor, uma vida mais digna, né, digamos assim, e próxima a Jesus, cada vez mais valorizando, certificando a palavra, o poder da palavra de Deus sobre a vida dele. E nos ministérios de hoje em dia é importante isso também está acontecendo, porque vivemos uma época que, será que os ministérios, né, as igrejas, obreiros, têm tido o devido valor às Escrituras, esse reconciliamento daquilo que era lá atrás e daquilo que é hoje na presença de Deus? É bem complicado, porque assim, cada denominação, cada igreja, ela tem um objetivo e um norte dentro daquilo que estão dispostos a ensinar, né? Nós temos igrejas
que estão voltadas a uma pregação muito intensa sobre a teologia da prosperidade, outras igrejas que estão se dedicando de maneira muito intensa à pregação do Calvário, do sacrifício de Cristo, do perdão dos pecados. Então, isso vai de cada igreja, que na verdade não deveria ser isso. Para mim, as igrejas deveriam todas estarem voltadas à inerrância da Bíblia, estarem propostas no mesmo objetivo de trazer o esclarecimento aos fiéis, aqueles que estão ali, para de alguma forma levar esse esclarecimento aos irmãos. Então isso varia um pouco, evangelista, mas o objetivo principal é esse. Bom seria se todas as igrejas falassem a mesma língua no mesmo objetivo, né? Seria até interessante que aí as igrejas elas teriam uma conduta cristocêntrica, né? Porque infelizmente elas não são, né? Não digo todas, mas a sua forma de ser, o seu comportamento, meus irmãos, ela já vai identificando, né, que tipo de ministério ou igreja ela representa. Se a vocação dela é a salvação, se a vocação dela é apenas o receber somente de Deus, né? Se a vocação dela é só buscar poder, tem igreja que só quer buscar poder, né? Ele está mais voltado a profecias, revelações, e muitas das vezes não ensina o que significa ter uma vida melhor com Jesus, né? Uma vida íntima, né? Íntima com Jesus Cristo. Isso é uma coisa que só tem a perder, né? E hoje os obreiros, de uma certa forma, essa nova geração de obreiros, né, digamos assim, se não tomar cuidado, seria uma geração que perde-se os valores de raízes dentro do Evangelho, que a perder esses valores e essas raízes faz com que o Evangelho hoje ele é mal visto para a sociedade, mal visto de uma forma totalmente poderosa espiritualmente dizendo, né? Porque ela não representa o que realmente significa uma mudança de vida, né? O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho, dentro da sua natureza inicial, é mudança de vida. E obreiro hoje, por mais tempo que tenha na casa de Deus, ele precisa estar sempre mudando de vida, ter uma mudança com Jesus, sempre. Porque todo dia é uma novidade. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia, o apóstolo Paulo diz. Então, se nós somos entregues à morte todo dia, significa que é uma luta espiritual muito grande. Então, Deus que nos ajude a estar sempre ligado a Ele, porque os dias são complicados, meus irmãos, para que venha sempre nos destruir espiritualmente. O apóstolo Paulo, o objetivo no caso, vamos trazer o Novo Testamento, a própria palavra evangelho tem como ideia as boas novas, né? A boa notícia que chegou, né? Através da vinda de Cristo em sua primeira vinda, e um momento que ele participou, que ele esteve nessa terra, o seu sacrifício que nos levou à redenção, e depois a sua ida ao céu, nos prometendo que assim voltaria. O Evangelho, ele tem que gerar essa transformação. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz: porque eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho, ele gera essa transformação. Ele é o poder de Deus que gera a salvação em cada um de nós. Então nós devemos de voltar a ensinar, voltar a pregar. O tema de reconciliação é um tema que deve ser falado, deve ser ensinado, e nós devemos de estar aí, aqueles que têm oportunidade, como tem a oportunidade hoje, a gente poder falar um pouco, trazer um pouco de esclarecimento aos irmãos, porque eu tenho que me reconciliar. É interessante que até o apóstolo Paulo, ele diz também em 1 Coríntios 1,18, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, cada instante, a cada dia, eu preciso entender que há um poder de Deus atuando sobre a minha vida. O mundo é loucura, porque está morrendo, jaz do maligno. Mas para aqueles que são santos, né, como a Bíblia diz, fiéis e redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, né, um povo zeloso de boas obras, né, que é uma coisa que não é simples e fácil de ser. Hoje é uma das tarefas, eu acredito, evangelista, não sei se o senhor tem uma opinião diferenciada, mas eu acredito também que hoje, nos dias atuais, nos momentos que nós estamos vivendo,
ser um povo zeloso de boas obras na presença de Deus é um grande desafio. É bem complicado, porque você tem que estar sempre se dedicando, né? Se esforçando, né? Para ser zeloso nas obras, essas coisas. Então é bem complicado. Seria desgastante, seria, além do esforço, seria um desgaste também, porque eu vejo que muitas pessoas dentro ministerialmente dizendo, se sentindo um pouco desgastadas na obra de Deus, né? E aquele vigor, aquele ânimo tem ficado um pouco para trás, né? Olha, o evangelista, assim, eu vou tentar assim, elucidar melhor a minha ideia sobre chamado, né? Certo. O chamado, ele não desgasta, porque o chamado, ele é um cumprimento de uma vontade de Deus. É que o que eu vejo hoje, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, ele no capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Okay. Chamado para apóstolo. A palavra chamado ali é a palavra grega kletos. Essa palavra, ela dá uma ideia de alguém que é escolhido para uma tarefa pelo próprio Deus. Então é o próprio Deus que escolhe. Ele escolhe a pessoa para essa tarefa. Então, se a gente levar nessa ideia que o próprio Deus escolhe e nomeia para essa tarefa, é porque ele chamou. Então ele há de sustentar e há de colocar a pessoa progredindo e crescendo naquilo que é uma vontade dele para a pessoa. O que eu vejo que tem desgastado muitas pessoas são querer exercer um chamado a qual Deus não chamou. É os que se chamam. Exatamente. É os que se chamam. Aí cansa, porque Deus chamou para evangelizar, para ser um evangelista por vocação, e a pessoa quer cantar, quer evangelizar, quer dirigir igreja, quer pregar. Então, se a pessoa compreender o seu chamado, ela não vai ter um desgaste. Lógico que assim, tudo que demais desgasta, tem que ter tudo, descanso, família, igreja, tudo isso tem que ser bem balanceado para você não ficar mal, tanto psicologicamente quanto desgastado também. Mas, no entanto, se a pessoa entender o chamado de Deus para a vida dela, Deus há de sustentar. É verdade. Até porque a Bíblia também ela nos ajuda a entender que durante a vida tem que ter a temperança, a paciência, né? Tem que ter também aquela vontade de exercer a obra de Deus com sabedoria, né? E principalmente essa sabedoria sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma tarefa que exige de nós mudarmos, ter alguns ritos na nossa vida para que o Espírito tenha liberdade de operar em nosso meio, operar na igreja, né? Não adianta existe uma coisa interessante que muitas pessoas não entendem. O ser humano, durante um culto, ele tem o poder de sufocar. O quê? Sufocar é uma forma de trabalho do Espírito Santo. Em que sentido? De repente o Espírito Santo entra na igreja, ele quer mudar, ele quer tocar as pessoas, e muitas vezes quem está dirigindo o trabalho já cai para uma outra linha de caminho, não percebendo, não tendo discernimento por aquilo que está ocorrendo, né? Mas nós vamos ver aqui algo interessante, vamos ver um material aqui, um versículo bíblico interessante que nos diz que a reconciliação, meus irmãos, é um processo de redimir o homem em seu estado pecaminoso. Então, o evangelista é uma mudança, né? Jesus nos tirou de lá das trevas, as algemas caíram, as correntes foram quebradas, para nos colocar na sua perfeita e maravilhosa luz. Não é verdade? Aí nos tirou das trevas espiritual, restaurando um estado de harmonia e união com Deus. Então é um processo, digamos assim, meus queridos, que é até delicado, porque Deus, ele nunca fez um tipo de trabalho forçado na vida de ninguém. Então vai a pessoa querer essa mudança, e também Deus certificando o seu chamado através das obras do Filho, que foi Jesus Cristo. Aí a outra tarefa que se encarrega de executar seria o Espírito Santo. Quando você se dispõe a falar sobre a ministrar a salvação por intermédio de Cristo, quando você parte a esse ponto de anunciar a salvação por intermédio de Cristo, que você vai evangelizar alguém, sempre algumas questões elas têm que ser deixadas bem em pauta para a pessoa, para ela entender. Porque a mentalidade da pessoa é bem a seguinte: o evangelista fala, por exemplo, assim, você vai falar, não, você precisa se arrepender dos seus pecados. E a pessoa fala assim, não, mas eu sou uma boa pessoa.
caridosa. Então, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não adultero. E a pessoa, ela tem até os 10 mandamentos assim em vista, e ela até faz citações. Arrisca. Ela faz citações sobre o Antigo Testamento. Mas é porque assim, no Antigo Testamento, e tudo que está embasado na lei, de fato deveria ser algo praticado. Entendi. Ali dá essa base, a gente vê João 8, se o senhor me deixa fazer esse comentário. Fica à vontade. Em João 8 nós vemos que Jesus está no templo e trouxeram-lhe uma mulher que foi pega no ato do adultério. Okay. E o argumento dos religiosos ali era exatamente esse, ela foi pega no ato do adultério. Certo. Na lei de Moisés nos diz assim, o Senhor o que diz, né? Nos implica que há o apedrejamento. E o Senhor o que fala? Que ela deve ser apedrejada. Então deveria de ser de fato consumado aquilo ali. Então, só que quando Jesus, nós vamos ver em Mateus 5:28, nós vamos ver Jesus dizendo sobre o adultério. Então Jesus disse assim, olha, aquele que intentar no seu coração contra a mulher e tal, ele já pecou, ele já adulterou. Então a vontade, o pensamento, pensou, tentou no seu coração, já é para Deus como pecado. Então não precisa a pessoa pode ser uma boa pessoa, pode não roubar, pode fazer, mas a tua natureza, você é resultado de uma natureza caída. Porque todo ser humano é resultado de uma natureza caída de Adão e Eva. Então nós carregamos consigo essa natureza caída. Então, porque quando nós falamos também sobre reconciliar, dá a ideia de alguém que está brigado. Isso nós podemos fazer uma ilustração sobre um esposo e uma esposa, né? Eles estão brigados e se reconciliaram. Então eles fizeram o quê? Fizeram as pazes, né? Então a pessoa fala assim, mas por que eu estou brigado com Deus? Entendi. O que me leva a ter essa briga com Deus? O que me leva é o pecado que está em nós. Porque a nossa natureza fere a santidade de Deus, fere o caráter de Deus. Então nós carecemos e necessitamos de Jesus para que possa assim nos reconciliar e levar para perto de Deus. Aí começa a te dar um campo para você evangelizar e explicar ao pecador por que ele precisa de Jesus. Verdade, até porque o apóstolo Paulo diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não tinha ninguém que poderia chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou digno, né? Eu sou merecedor, digno. Há razões, motivos e situações, Deus, para eu poder herdar a salvação. Mas a Bíblia é bem enfática, a Bíblia é explícita dizendo, todos pecaram. Não tinha ninguém sequer que poderia se achegar diante de Deus. Vamos ver mais um material aí, meu querido? Vamos ver. O interessante é que quando Jesus trabalha dentro de uma esfera de reconciliação, meus irmãos, ele trabalha em 3 campos. Primeiro, a reconciliação vertical. Foi a reconciliação do homem com Deus. Depois a reconciliação horizontal. Onde está lá mesmo, produção. A reconciliação horizontal, isso aí. Foi onde ele começou a unir e trabalhar entre os judeus e os gentios. Aí depois veio a parte que Jesus ele tratou tudo com um povo só, que é o que acontece hoje. Uma reconciliação chamada igreja. Lá atrás, no início, reconciliação. Primeiro, Jesus veio trazendo de volta. Por isso que a Bíblia nos ensina dizendo que ele veio trazer de volta o que estava o quê? Perdido. Os que estavam praticamente, vamos entender, estranho diante de Deus, né? O que não é visto é estranho, né? E o que é perdido é o que não é achado. E muitas das vezes o homem estava nessa situação, a humanidade estava nessa situação, perdida, estranha diante de Deus e nas trevas. Aí Jesus chegou, ligou o homem com Deus através dele, né? Confirmando também o versículo que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E depois a conciliação horizontal, que ele começou a unir, falar com os judeus, falar com os gentios e ao mesmo tempo se estabelecendo uma nova igreja. Hoje nós como igreja entendemos que a paz de Deus com a nossa vida é através da obra vicária, né, de ressurreição nas nossas vidas diante do Filho para com Deus. Isso é interessante, evangelista, que isso nos faz ser um novo homem. Aí nós somos reconciliados, né? Por mais, meus queridos irmãos, vocês que nos acompanham, que a gente venha querer de alguma forma, pelos nossos atos, pelas nossas obras, pelas nossas ações, querer nos justificar, nós ainda não teremos justificação perante Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o senhor fez citação do texto, capítulo 3, o verso 10, está escrito assim: porque não há um justo, não há ninguém, Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E o 23 também nos dá a base, falando, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e todos carecem da glória de Deus. Então o pecado nos leva a ser carentes da glória de Deus, porque o fato de sermos pecadores por natureza nos torna de fato inimigos de Deus. E apenas o sangue de Cristo, somente Jesus, como o senhor fez citação do texto de João 14, diz que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Jesus nós temos perdão dos nossos pecados, nós temos a propiciação em Cristo Jesus. Sim. Através dele, somente por intermédio de Jesus. E partindo desse ponto, aí gera uma série de mudanças, regeneração, santificação, entre outros adjetivos. Uma nova criatura sendo uma nova pessoa, né? Exatamente. Tudo se fez novo, como o profeta Isaías profetizou, acho que tudo se faz novo, todas as coisas, né? Nós éramos estranhos e ele nos colocou como um nível de filho. Isso é muito glorioso, né? Porque nós não tínhamos condições nenhuma de ser considerado ou dizer assim alto e bom som, sou filho de Deus. Pelas nossas forças não tinha condição. A própria condição que era dada, por exemplo, é a discriminação do povo judeu com os outros povos, os bárbaros, os gentios. Através de Cristo tem essa reconciliação, porque o próprio Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ver depois do 7, 8 ali, diz assim: mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Aí ele diz: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. 11 de João. 1:11, exatamente. Então todos aqueles que o receberam como Senhor, como Salvador, como perdoador de seus pecados, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Interessante que até a última hora ainda é hora, né? A última hora ainda é hora de você estar com Jesus. Sabemos que o arrebatamento está chegando e o momento é esse. A porta da salvação, meu querido evangelista, está aberta. A salvação está sendo dada de graça para aqueles que o querem, para aqueles que confiam na palavra e querem ter uma mudança de vida, né? Tem pessoas que se desesperam, porque aceita Jesus, reclama da vida, minha vida ficou pior depois que eu aceitei Jesus. Não é verdade? Isso está sendo meio comum de se ouvir isso, porque as pessoas se desesperam, mas existe um trabalhar de Deus. Existe uma forma operacional de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, na vida do evangelista, na vida de cada um. Então ninguém chega a dizer que vai tudo bem de um dia para outro. Existe uma trajetória de Deus que é como João escreve no capítulo 12, Jesus dizendo: Pai, glorifica o teu nome, eu já o glorifiquei e vou glorificar novamente. Então a ideia é glorificar o nome de Jesus sobre a nossa vida, ou seja, produzindo glórias e honras ao nosso Deus, por Jesus estar em nós, por Jesus estar na nossa caminhada, não é verdade? Esse descontentamento de muitos que de alguma forma são atraídos por uma falsa mensagem, eu preciso de ser objetivo e sincero, por uma falsa mensagem, uma falsa notícia, porque as propostas que são colocadas que é o ponto. Entendi. Por exemplo, vem para Jesus porque você tem o seu casamento, houve um problema conjugal. Jesus ele pode restaurar o casamento. A questão não é essa. A questão é que ele não veio apenas para restaurar o casamento, ele foi para te salvar. Então a pessoa tem um problema financeiro e ela é atraída porque é o chamariz da mensagem, chama ela, porque Deus vai restaurar sua condição financeira, faz um votos, ou que seja, qualquer chamariz, a mensagem é chamariz. Entendi. E a pessoa vem. Só que quando ela adentra, quando ela vai a uma igreja, ela começa a perceber que as coisas não são assim. Que essas mudanças não são geradas de um dia para a noite, porque Jesus nunca isentou a aflição, nunca isentou os problemas, de nada disso. Ele diz: nesse mundo tereis aflições, verdade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as aflições, elas estão aí, e nós vamos ter que viver sendo cristãos ou não, sendo evangélicos ou de uma outra religião que seja. Você vai viver, você não vai passar pelas mesmas coisas.
E quando as pessoas elas se desesperam e até tem esse descontentamento na fé, é por conta disso, porque as lideranças, aqueles que têm a oportunidade, eles não estão dispostos a preparar cristãos para entenderem o que é o Evangelho e a notícia da salvação. Então muitas pessoas retrocedem na fé, caem na fé porque se frustram, né? Porque o objetivo delas é um objetivo terreno. Entendi. A visão delas é apenas terrena. Os discípulos eles estavam ansiosos. Mateus 6:33, quando Jesus conclui a sua fala, mais uns textos que antecedem assim: não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou haver de beber. Eles estavam ansiosos por questões terrenas. E Jesus diz que ele faz duas analogias dos lírios, dos pássaros, e depois ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até porque, evangelista, seria até uma referência de pessoas que buscam a Deus somente para se dar bem nessa vida terrena. Mas né? Exatamente. Não é verdade? E veio a salvação, de quebra é um brinde, né? É um brinde, a salvação chegou. Parece que é isso mesmo. É o famoso brinde do docinho, né? Aquele docinho que você compra, vem um brindezinho, mas o foco não é o brinde, é o doce, né? Então muitas pessoas na caminhada pensam assim: eles querem se dar bem, querem obter altas coisas, né? E a salvação chegou, amém. Tanto faz, tanto fez. Sendo que o foco principal, biblicamente dizendo, não é esse. É a salvação, vida com Cristo para todos sempre. Não é verdade? Quando você compreende isso na sua vida, quando você entende a salvação, você entende o seu estado perante Deus, que você se arrepende, que você confessa, a sua vida ela passa por um processo, meu irmão. E eu preciso dizer para você que você vai ter um processo de melhora na sua vida, em todas as áreas. Em todas as áreas, você financeiramente, você vai ter uma melhora, você vai saber administrar melhor os teus recursos, você vai ser uma pessoa que vai se dedicar à tua família, você vai ser uma pessoa que vai se dedicar àquele que está estudando, vai crescer, vai querer prosperar financeiramente. Então tudo isso vai acontecer gradativamente, mas a notícia principal é essa, que Cristo te salvou. As outras coisas, você vai ter uma vida abençoada em Cristo Jesus. Tudo isso acontece, mas não se fie nisso, não se prenda apenas nisso, porque Jesus veio foi para salvar você de ir para o inferno. Até porque o apóstolo Paulo também falou uma coisa interessante, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Exatamente. E não das coisas terrenas, né? Que as coisas terrenas, ela liga aquilo que Jesus disse, como se o ladrão, o tesouro, né, que está na terra, ele vai passar um dia, ele vai se corroer um dia, ele vai se acabar um dia. E o que é do eterno, o que é do céu é para sempre, não é verdade? Então isso é interessante. Vamos ver um versículo bíblico? 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. Interessante que a palavra de Deus nos fala: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então fomos reconciliados por Deus através de Jesus Cristo consigo mesmo, através da obra de Jesus, né? Obra vicária, que Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então já houve uma mudança chamada ministério. Então já começou a ligar o ministério de Cristo na nossa vida. Esse ministério de trazer de volta, ou trazer o que não estava até na volta, trazer para Deus o que já não existia nenhum tipo de condição de aproximação, não é verdade, evangelista? Porque Deus, ele sempre está pronto para receber o povo. O prazer de Deus é que todos sejam salvos. O homem escolhe seu próprio juízo. E se o homem escolhe seu próprio juízo, Deus ou não Deus, aí entra a questão do engano, né? Se ele tem a visão da importância da palavra de Deus, ou apenas aquilo que ele só está aprendendo por aí afora. Um evangelho mascarado, né? Um evangelho que apenas ensina o seu bel prazer, né? A vanglória, o obter de Deus, manipular os milagres, as bênçãos de Deus, e aí refuta até aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que eu tenho que ter uma visão do alto, uma visão vinda do céu, né? As coisas da vida, elas são trabalhadas por Deus, porque Deus tem os seus propósitos, seus projetos na vida de cada um, nos ministérios, nos departamentos. Mas o homem, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter a ciência espiritual daquilo que Jesus está fazendo. Interessante que João 15:5, ele fala: sem mim nada podeis fazer, na parte C, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, ele faz coisas que às vezes ele não esclarece. Lá na frente
Ele vai esclarecer, não é? Mas até chegar lá na frente, meu irmão, esse que entra o processo humano de entender esse trabalhar de Deus, que não é fácil, não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? É difícil, não é? Precisa ter uma noção e deixar o Senhor operar e trabalhar. Será que isso também pode ser uma forma de muitas pessoas se frustrar na presença de Deus e perder essa reconciliação do ministério? O problema é entender os processos, né? Os processos. Isso aí varia de cada um. Por exemplo, a gente for avaliar a condição de Abraão dentro da espera da promessa, né? Certo. Foi chamado com 75 anos, Deus promete para ele um filho, né? E chega com 100 anos. Então são 25 anos de aguardo, né? Então é o tempo e o processo, e é um processo, é uma interrogação na nossa mente. Ninguém sabe o momento certo onde as coisas vão se cumprir. E às vezes o processo ele te aperta de uma forma que não sabe se é 2 anos, se é 5 anos, se é 10 anos. A minha esposa, por exemplo, só usando aqui o gancho aqui, ela orou pela minha vida há 8 anos. 8 anos de luta intensa na igreja. Então eu conheço pessoas que a esposa foi para a igreja e o marido se converteu pouco tempo depois. Então isso varia de cada um, são os processos, e a pessoa tem que entender algumas questões para de alguma forma ela não se frustrar e não desanimar na caminhada dela na fé. A Bíblia tem muitos exemplos, né, que fala disso. Muitos exemplos. Se a gente for olhar bem do início, lá como o senhor falou de Abraão, aí você vai para Noé, o tempo do processo da construção da arca. Se Noé não tivesse a convicção, como é que seria? Se Noé não tivesse a confiança na revelação de Deus na vida dele, como seria? Ele ia desistir, ele ia frustrar. Porque o que tinha de pessoas que iam até Noé desanimadores, né? Fazendo também pulando um salto temporal da Bíblia, Sanbalate, Gesem, Tobias contra Neemias, que desanimaram o homem de Deus, porque você não vai conseguir. É a mesma coisa nos dias de hoje. Hoje temos um inimigo que usam pessoas para nos afligir e desanimar a sua caminhada cristã. É verdade? Se olharmos também dentro da palavra de Deus, os discípulos também, muitas pessoas não acreditavam mais nele, né? Tem uma passagem da palavra de Deus que os discípulos foram orar pelo jovem, que a mãe e o pai levou até ele, e eles orou e o demônio não saiu. Ou seja, e a confiança? E o ID que Jesus estava apresentando para eles de formar discípulo, de pregoar o evangelho, falar o que vocês já têm visto, né? Não omitir o que o evangelho representa na tua vida, que reconciliação é isso. Não, ele quebra toda a questão de omissão. Tem pessoas que são reconciliadas com Jesus, mas ele omite aquilo que Deus fez na vida dele. Aí entra 2 esferas evangelistas dentro da igreja, dentro dos cultos. Qual é? Muitas vezes a pessoa omite porque ele não quer dizer, ele não tem vontade, aquele ânimo, aquele desejo de testemunhar, ou muitas das vezes ele não fala porque não sabe a reação dos irmãos. Isso é terrível, né? É que assim, a gente tem que tomar uma cautela assim, falar desse assunto. Por exemplo, assim, tem muita gente que às vezes tem o testemunho pessoal, ele é um testemunho que edifica vidas, entendeu? Então Cristo, através do sangue dele, te reconcilia com o Pai e ele transforma testemunhos e tudo mais. Esses testemunhos, eles são para a edificação do corpo da igreja. Amém. Aumentar a fé e tudo mais. Mas o ponto que muitas coisas estão acontecendo, Fábio, é o seguinte: o meu testemunho, ele não salva, entendeu? O seu testemunho não salva. O seu testemunho, meu querido irmão que está nos acompanhando, também não salva. Ele edifica vidas. Agora, o testemunho de Jesus na cruz do Calvário, esse salva. O sangue dele que foi derramado, esse salva. O testemunho de Cristo. Então, alguns omitem o seu testemunho para, de alguma forma, não deixando assim que Cristo seja glorificado através da ação, e também os irmãos sejam edificados, uma bênção financeira, um livramento, sabe? Uma ação poderosa de Deus na vida da pessoa para que venha edificar a fé da igreja.
Já em contrapartida, outros esquecem do testemunho de Jesus e só ficam falando do seu próprio testemunho. Só ficam falando do seu próprio testemunho. Ou dos outros, né? Então, ou dos outros. Então fica aquela coisa. E Jesus fica onde? Lá no canto, irmãos. Segundo plano. Em segundo plano. E, infelizmente, isso é uma verdade que nós vemos. Isso é uma verdade. E o tempo que nós temos de púlpito, o tempo que é nos dado, use com muita responsabilidade, com muito temor e tremor. Anuncie a palavra do Senhor Jesus Cristo com autoridade e ousadia. O tempo que nós temos deve ser para o anúncio da palavra. O nosso testemunho edifica vidas, traz fé, mas não salva ninguém. Agora, o testemunho de Jesus, esse salva. Então, que nós nos dediquemos cada vez mais e mais a isso. Então, tem esses dois pontos aí. Aqueles que falam demais e aqueles que omitem, não fazendo com que Cristo seja glorificado. O testemunho também serve de Jesus como um espelho, né? Um espelhamento para a nossa vida, né? Vida cristã, vida na presença de Deus. É como se Jesus, as obras que ele fez na cruz serve de um prisma, né? Ou seja, bateu ali e reflete para a humanidade. O pós-cruz, né? Vamos dizer assim. O que aconteceu pós-cruz? Aí entra o poder de aceitação. Nós somos a geração que atribuímos em nossa vida, meus irmãos, o poder da aceitação. Quando eu falo poder da aceitação, evangelista, não é só eu levantei a mão ali no culto e tá beleza. Porque muita gente levanta a mão ali no púlpito, mas não permanece, não continua na presença de Deus. Existe um processo que muitas vezes, às vezes é o ministério que não dá o devido respaldo, né, de abraçar aquela vida, de acolher aquela vida, ensinar aquela vida, que a importância de estar indo para a igreja, ter uma vida sendo igreja. Ou então, muitas das vezes a pessoa não vem porque ou ele aceitou Jesus por uma obrigação, porque um parente está ali, chamou, foi convidado de alguém, entendeu? Então Deus conhece cada coração. Deus conhece, né, meus irmãos, sonda cada atitude nossa. Se foi realmente um aceite de Jesus com amor, com coração quebrantado, ou foi apenas uma aparência. Então, esses com essa vontade de aparência não permanece, não cresce, infelizmente, não é verdade? Existem alguns equívocos, isso a gente vê muito nas redes sociais. Por exemplo, assim, pregador ou evangelista que seja, ele vai pregar numa denominada igreja e lá ele faz um trabalho de exposição do seu ministério. E lá ele fotografa e ele bota embaixo lá da sua publicação: 300 almas se aceitaram a Cristo. Quer dizer, esse trabalho, ou aqueles que têm teologicamente falando, que crê que é uma graça que atrai, ou aqueles que creem que é uma vontade de aceitação, que aceitam a Cristo, isso é apenas o primeiro passo. Entendeu? Porque se a pessoa vai embora depois dali, aquelas 300 pessoas, só o pastor vai saber quem é que vai ficar. E olhe lá, né? Só o trabalho, porque aí pós essa aceitação, pós esse passo, inicia-se um grande trabalho de visita, de telefonema, de prestação de contas em casa e tudo mais. Então tudo isso é um processo. Então a aceitação, ela é apenas o primeiro passo. Após aí inicia-se um trabalho de orientação teológica, um trabalho de orientação discipulado. Do discipulado, exatamente, para a pessoa entender, e aí ela entender que ela carece, que ela é alguém que foi abençoado por essa reconciliação, porque o estado que ela vivia antes era um estado de inimizade, inimiga de Deus, mas por intermédio do sangue de Cristo ela foi reconciliada. Cristo nos pega na mão e nos leva para perto de Deus. Aí que a igreja tem que fazer o seu papel, né? Ser igreja, né? Exatamente. Quando a igreja faz o papel de igreja, meus queridos, ela começa a quebrar as barreiras, começa a quebrar todos os pormenores e principalmente ela vai esclarecendo a palavra de Deus sobre as vidas, né? Cristo esclarecerá. Então é a mesma coisa, a igreja esclarecerá porque ela vive em Cristo, porque ela respira e caminha em Cristo. Então o fôlego da igreja, a oração, jejum, palavra, e isso faz com que o acolhimento, né, que a igreja fazendo o papel de acolhimento de vidas, são vidas que falam assim, que nem eu até expressei uma vez no ensinamento da igreja. Eu falei: por que você vai naquela igreja? Se você fazer uma pergunta para uma pessoa aí fora, por que você vai naquela igreja e não naquela igreja?
eu vou naquela igreja porque aquela igreja eu sei que Deus está lá. E aquela ali? Ali falam de Deus, mas eu sei que Deus está lá. Como é que você sabe que Deus está lá? Pelas suas obras, pela sua forma de agir naquele local. Eu vi e vejo pessoas sendo mudadas, reconciliadas através de um evangelho puro, sem frescura, de Jesus Cristo, né? Sem enfeite. Ou seja, antigamente as crianças faziam um aniversário. Como é que era? Era um bolinho simples, um refrigerantezinho mais ou menos, ou um melhorzinho, numa mesa bem simples. Hoje não, hoje é aquele adorno, né? Então muda-se, é a mesma coisa na igreja. A apresentação do evangelho e Jesus para as vidas, para que a pessoa fale, na simplicidade eu vejo o evangelho salvador. Um evangelho, não que lá na outra igreja que não tem a simplicidade, mas que tem um luxo, vamos dizer assim, Jesus não esteja lá, não é isso, mas é a forma do comportamento, é a postura da igreja que faz o diferencial. Ou seja, Jesus ele pode estar num grande templo, numa grande catedral, mas ao mesmo tempo ele pode estar naquela igreja que é só uma garagem, uma porta pequena, não é verdade? E ali Jesus fazendo milagres, mudando vidas. É verdade. E a questão ali, o que vai gerar, porque às vezes isso aí gera muito desânimo na caminhada de algumas pessoas, porque às vezes as pessoas vêm de uma forma e se iludem e acabam se desiludindo na trajetória. Por exemplo, uma pessoa ela é separada ao ministério pastoral e ela congrega num determinado lugar e passou-se o tempo dela ali e ela, por um direcionamento de Deus, uma orientação de Deus, ela decide abrir o seu próprio ministério. Certo. E aí ela vê que a igreja do irmão é uma igreja grande, é uma igreja que está em crescente, está crescendo, uma igreja abençoada, uma igreja que prospera. Então na mentalidade das pessoas, às vezes ela pensa que a igreja também vai prosperar, também vai crescer. Mas só que o crescimento da igreja tudo é uma vontade de Deus. Tudo é uma questão de Deus. Se Deus quiser, vai ser uma igreja grande, uma igreja pequena, de porte médio. Isso é tudo uma questão de Deus, uma questão soberana. Dele querer uma igreja que vai comportar 10 mil, outra que vai comportar 100, outra que vai comportar 50. Mas tudo isso tem que ter voltado ao mesmo princípio. Tanto uma igreja que prega para 10 mil, quanto uma igreja que prega para 5 pessoas, tem que ter o principal, que é a mensagem do evangelho. A mensagem que Jesus anunciou. A mensagem que João Batista anunciou. A palavra da cruz, né? A mensagem que os profetas anunciaram. Jesus, quando inicia o seu ministério, Mateus 4, 16, 17, está escrito lá, e os que estavam sentados em trevas viram uma grande luz, e aqueles que estavam sentados à beira da sombra da morte, a luz raiou, e naqueles dias começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. É aí que é o segredo, viu, evangelista, meus irmãos? Porque o arrependimento, que é um processo delicado, e muitas vezes que o poder de você escolher se arrepender ou não faz com que você vai denotando, né, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, na igreja que você congrega também. Porque se todos estão na casa de Deus, na casa de oração, arrependidos constantemente, porque eu acredito também, evangelista, que o arrependimento ele tem que ser diário. Porque nós somos pecadores dentro de uma geração, dentro de uma herança adâmica, né? Então, por nós termos essa herança, todo dia eu preciso me arrepender, porque somos sujeitos ao erro, sujeitos às falhas e errar muito com Deus. Então, o arrependimento, nem que seja um arrependimento psicológico, espiritual, para que você fale assim: não, mas eu estou tanto tempo na igreja, sou obreiro, isso e aquilo. Me arrepender de quê? Já aceitei Jesus, não é verdade? Tem pessoas que pensam assim. Mas o arrependimento vem do seu interior, do seu coração. Digamos que seria até uma questão, talvez, uma aproximação íntima com o Espírito Santo. Aquela velha história estabelecida nas igrejas, que o Espírito de Deus habita em nós. Mas para ele habitar em nós, eu preciso estar arrependido. Se arrepender do quê? Esse é o ponto. Porque céu, meu irmão, céu sem arrependimento é falácia, entendeu? Não existe. Sem se arrepender dos seus pecados, sem a confissão a Cristo, tudo isso é algo que é muito distante para você, não vai acontecer. Se arrepender do quê? Se arrepender dos teus pecados.
E aí pode ser que veio uma grande pergunta na nossa cabeça, evangelista, fala assim, pô, mas eu me arrependi dos meus pecados. Sim, todos os seus pecados confessou diante de Cristo, amém. Só que é o seguinte, você não vai deixar de pecar. Você continua sendo um pecador. Só que você não pode ser aquele que vive na prática da impiedade. É diferente o ímpio e o pecador. O pecador, o cristão, ele tropeça, acontece alguma coisa, faz algo que desagrada a Deus. De alguma forma você entende que magoa a Deus pelas tuas ações. E aí você pede perdão para Deus mais uma vez e tenta se acertar a tua vida para que isso não volte a acontecer. Mas o ímpio não, o ímpio já é diferente, ele já comete, não passa mais pela cabeça de fazer nada. Então, se arrepender é como o Senhor deixou bem claro, todos os dias, no seu devocional, no seu momento de oração pela manhã, no seu momento antes de você dormir. Nós todos sabemos como é o nosso coração e Deus conhece o nosso coração. Então, às vezes você não tem que se arrepender de algo que ficou explícito, claro, mas você tem algo que Deus sabe que você cometeu e não está, aos olhos dele, não está escondido. Então você deve, de fato, todos os dias, como o Senhor deixou muito claro, de se arrepender mesmo, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Porque pode ser que para mim o Senhor não pecou, mas para Deus e eu também, assim, Ele sabe. Por isso que Deus, ele vê aquilo que os homens não vê, né? Ele sonda aquilo que está acontecendo, que nós não imaginamos, o que muitas vezes está acontecendo, de uma forma de não admitir que estamos errando, que tem errado às vezes, e não admitimos. Isso faz com que, o senhor acredita que isso também vai quebrando um pouco a reconciliação? O senhor acha que quando nós vamos errando, porque queremos errar, ou porque erramos, vamos dizer a palavra inocência, né? Que erramos, o famoso errei sem querer, será que isso vai tirando cada vez mais aquilo que Jesus estabeleceu na sua reconciliação em nossa vida? Olha, eu preciso dizer daquilo que eu creio, né? Eu, por exemplo, a minha linha teológica, a variante teológica que eu creio no livre-arbítrio, ok? Então eu creio nisso. Então, se eu creio no livre-arbítrio, então, por exemplo, eu escolho está fazendo, ou escolho também não fazer. A questão de eu escolher fazer algo que desagrada a Deus e virar, o problema é quando vira a palavra costume, né? Costumeiramente, ou seja, com frequência. Um hábito, né? É um hábito, com frequência. Um chaveirinho. Com frequência. Sabe a história do troco? Sabe aquela história do troco? Que a pessoa pega assim, a primeira vez o cara te dá 5 centavos a mais e você pegou os 5 centavos, você até pensou em não pegar, em devolver, mas aí você ficou com aquele dinheiro. E você está indo sempre naquele lugar e a pessoa sempre está te dando troco a mais. E você, de alguma forma, costumeiramente sempre retém aquilo. Você sabe que é errado. Virou um hábito. Mas virou um hábito. Então, para você, não te constrange mais. Entendi. Você já acostumou. Tem pessoas que têm muitos outros problemas, sei lá, pornografia, problemas de mentira, coisas que ferem o caráter de Deus e a santidade de Deus, e as pessoas estão acostumadas a fazer isso. Como eu disse ao senhor, que eu creio na ideia do livre-arbítrio, então as pessoas escolhem a viver dessa forma e elas vão, de alguma forma, por conta do pecado, se distanciando cada vez mais de Deus. E até porque tem pessoas que não admitem que erra, né? Ele não admite que está pecando, que está errando. Aí ele entra dentro de um grupo de resposta, dizendo, não, isso aqui é só uma falha. É uma falha pequena. Por que é uma falha pequena? Porque eu sou humano, estou sujeito, né? Tem um texto da carta aos Efésios, capítulo 2, que o apóstolo Paulo, ele dá a ideia de alguém que está vivo e de alguém que está morto. Ele diz assim, vos vivificou. Ou seja, ele trouxe a vida, ele deu a vida a vocês porque vocês estavam mortos. Ele fala, e vos vivificou, estando vós ainda mortos nos vossos pecados e vossos delitos. Então Cristo, ele nos deu a vida enquanto nós estávamos mortos. Quando você está morto para Deus, você está vivo para o pecado. E quando você está morto para o pecado, você está vivo para Deus. Não tem como casar essas duas coisas. Até aquilo que Jesus também falou, ele mencionando né? O trigo precisa morrer para gerar frutos. Que se a gente conserva a nossa vida nesse mundo, a gente perde no outro mundo. Então aqui, numa esfera terrena, se eu conservo somente a minha vida terrenamente, eu vou perder a minha vida espiritual. Mas se eu consigo conservar a minha vida espiritual, eu consigo administrar a minha vida terrena.
Aí eu entro dentro da camada que a Bíblia fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e a minha vida terrena vos serão acrescentados. O processo, né? O processo Vamos da trabalhar, mudança, né? ele é gradativo, né? Quando você compreende a mensagem principal, você gera uma mudança em você, e todas as outras coisas elas só têm a melhorar, não tem como a gente fugir disso. A prosperidade vem, a melhora familiar vem, tudo isso acompanha, mas ao entendimento da sua salvação, o entendimento da sua reconciliação, de um processo de santificação, de regeneração, que tudo isso acompanha. Amém. Vamos ver mais um versículo bíblico. Eu quero agradecer por todos os irmãos que estão aqui nesse momento, até esse horário, está conosco. Compartilhe, continue abençoando esse projeto. Hoje nós estamos aqui falando sobre reconciliação e ser reconciliado em Cristo, que é uma tarefa muito administrada por Deus em nossa vida, porque Deus sempre está trabalhando em nossa vida para mudarmos, para sermos melhores. É interessante, evangelista, que dizem por aí que Deus se preocupa, que eu acho que não. Por que eu acho que não? Preocupação é um estado inicial de ocupação de uma coisa que interfere dentro de um método de trabalho. No ser humano, preocupação é ruim, porque preocupação gera ansiedade. Ansiedade gera nervosismo, e nervosismo afeta seu estado de saúde. Em Deus é diferente, porque Deus, ele não tem, eu acredito que Deus não tem uma certa preocupação, ele tem a ocupação. Ele age, ele administra, ele realiza, ele faz. Ele não fica aí lá no seu trono pensando na tua vida. Estou preocupado com a vida do evangelista Danilo. Por que você está preocupado, Deus, com a vida do evangelista Danilo? Porque eu quero fazer isso, mas não está acontecendo, já aconteceu. Então, a esfera do trabalhar de Deus é muito diferente disso que nossa mente humana acha que é. Nós, seres humanos, pensamos assim: estou preocupado com alguém, estou preocupado com alguma coisa, ocupado com alguma coisa. Mas Deus, ele se ocupa pelo jeito de trabalhar, não pelo seu estado divino, único, Senhor. Ele se ocupa pelo estado operacional, porque Deus não precisa, ele atribui muita coisa para si mesmo, para ele mudar a minha e a tua vida. É só ele falar uma palavra. Não é assim que Pedro falou? O texto do Gênesis, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. É uma palavra que ele quiser. Uma voz. Assim, o ser humano precisa entender, você, meu irmão, precisa entender que nada saiu do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Ele é um Deus soberano, um Deus santo, um Deus onisciente, um Deus onipresente, que continua sendo rei. A Bíblia, o salmista diz: porque o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Então ele é o mesmo Deus. O que as pessoas não entender é esse processo que é progressivo, entendeu? Esse processo que nós cremos agora sobre o princípio das dores. Estamos vivendo esse princípio das dores. Sim. Então tudo é um processo. Não é que Deus perdeu o controle de nada, mas tudo que está estabelecido há de se cumprir. Verdade. Então Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa, Deus não perdeu o controle do teu ministério, Deus não perdeu o controle lá no seu trabalho, Deus não perdeu o controle da tua família. Tudo está no controle de Deus. Cabe a nós apenas confiarmos, integrarmos que o que Ele tem para nós de fato é o melhor. E isso também volta, a Bíblia nos ensina dizendo: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E também lançando o pão nas águas, a nossa vida também. Se olharmos para uma questão pessoal, né? Lançando o pão sobre as águas também, dentro de um contexto, lançando a nossa vida sobre a água viva, que é Cristo Jesus, né? Então, quando nós lançamos até Ele, nas mãos dEle, todas as nossas coisas, o Senhor tem sempre melhor para mim e para você. Amém? Irmãos queridos e amados, vamos ficando por aqui nessa noite. Quero agradecer de uma forma bem singela a todos os meus queridos irmãos, obreiros, obreiras, líderes, cantores, pastores, que está conosco até esse prezado momento. Deus abençoe a tua vida cada vez mais. E eu quero passar aqui para o nosso irmão evangelista Danilo Hortelã, para ele dar suas considerações finais. Eu quero aqui também deixar aqui saudação, um abraço a todos os meus irmãos da Igreja Bereana de Perus ali.
tá o pastor Ederson Gomes, que é o pastor presidente. Um grande abraço. Um abraço a todos os bereanos. Um abraço a todos vocês que assim nos seguem nas redes sociais, que nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Jesus seja cada vez mais e mais glorificado através da vida de cada um de vocês. Muito obrigado, evangelista Fábio. Me senti muito honrado, lisonjeado com o convite, e que Deus possa cada vez mais e mais assim abençoar vocês, para que esse trabalho ele tenha continuidade, para que traga mais esclarecimento aos nossos irmãos que nos acompanham. Amém, irmão. Deus abençoe nosso irmão, tua família, tua casa, como diz a palavra, tu e a tua casa. Que seja abençoado em Cristo Jesus. Também a paz do Senhor para o ministério, Assembleia de Deus, não, é Igreja Beriana Perus. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Obrigado por todos os irmãos estar aí contemplando esse trabalho, o programa Momento Bíblico. Que o Senhor Jesus há de abençoar cada um de vós pelo carinho, pelo prestígio e por estar conosco até o momento atual. Deus abençoe a cada irmão. Irmãos, quarta-feira que vem, Deus assim permitir, estaremos com o nosso programa Momento Bíblico, com mais um tema diferente dentro do universo cristão. E que Deus continue abençoando a tua vida cada vez mais. Que Deus continue abençoando a tua história. Abençoe o canal da Sam TV. Se inscreva no canal, ative o sino. Abençoe cada vez mais, porque a bênção é grande sobre nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Porque o teu Salvador, que morreu lá na cruz, foi embora pro céu preparar um lugar pra você e eu morar. Está voltando. Igreja, e muitos estão desapercebidos, estão dentro da casa, não estão vigiando, perderam temor, já não oram mais, não tem mais compromisso com a palavra do Pai, adoram com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Praticam mais o que foi ensinado na cruz. Desperta a igreja, porque desta maneira ela não vai entrar. Desperta, desperta, o noivo vai voltar, ele vai te encontrar. Igreja, desperta, desperta, desperta. O noivo vem aí, te prepara.